Vamos começar as apresentações da tarde sem bugs, sem travamentos e sem perder a linha de raciocínio até agora. Senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Agradece-se a todos pela pontualidade. Inicia-se agora a sessão técnica da categoria Inovação sobre Trilhos. Pede-se mais uma vez para realizarem em 15 minutos a apresentação dos 5 artigos finalistas. De fichas de papel à inteligência operacional, a transformação digital na oficina de recuperação de rodeios de vagão. Autora Mariana Mourão Paiva e coautor Arthur Arruda e Andrade, MRS. Por gentileza. Boa tarde, pessoal. Me chamo Arthur Andrade. Boa tarde, eu sou Mariana Mourão, somos da Transformação Digital da MRS e vamos apresentar o nosso trabalho de fichas de papel à inteligência operacional. A transformação digital na oficina de recuperação de rodeios de vagão. Para começar, eu vou falar um pouco da transformação digital, da demanda da casa de rodas e da estratégia desse nosso projeto. Falando de transformação digital, é importante a gente ter em mente que, que a transformação digital é um processo que tem como foco a geração de valor. E a estratégia de um projeto de transformação digital ela tem 3 pilares: processos, pessoas e tecnologia. A tecnologia vai ser a ferramenta habilitadora da transformação, mas a gente precisa passar pela camada de processo, de pessoas e de tecnologia. E a implantação precisa ser de uma ferramenta que seja flexível e adaptável, né? Afinal de contas, a gente está falando de transformação digital, porque o mundo hoje é digital e ele está em constante mudança. Não faz sentido a gente implantar uma solução que daqui a 2, 3 anos ela já vai ser obsoleta. Ela precisa se adaptar, assim como todo o nosso ambiente volátil atual. Oh, meu Deus. Aí, falando da demanda da casa de rodas, né? Então, primeiro falando com vocês, assim, o que é casa de rodas? Casa de rodas nada mais é que são as grandes oficinas que a MRS possui, que são responsáveis pelo processo de manufatura para a recuperação dos rodeios de vagão. Quando a gente falar do processo de recuperação de rodeiro, a gente está falando de diagnóstico, recuperação e substituição dos principais componentes do rodeiro: roda, rolamento, eixo. A MRS hoje possui 2 casas de rodas em Minas, uma em Belo Horizonte e uma em Lafayette. E esse fluxo de recuperação ele é muito complexo. Estou falando de inúmeras regras de negócio. Obrigada. Estou falando de inúmeras regras de negócio e de uma gestão que era 100% manual, através de 13 formulários, mais de 120 campos de preenchimento manual. Ai, meu Deus. E 65 tomadas de decisão 100% realizadas de forma manual. E quando a gente pensa que a MRS tem mais de 90 mil rodeiros e que esse fluxo de recuperação ele conta com em torno de 25 mil rodeiros por ano, a um custo de 42 milhões de reais, com mais de 90 pessoas envolvidas, pensar que isso tudo era gerido 100% manual. O que a gente tinha, no final das contas? Né? A gente tinha as decisões do fluxo de produção, no dia a dia, sujeitas à interpretação do operador. Então, o rodeiro chegou na oficina, vou desechar, vou substituir uma roda, vou sucatear uma roda, quer dizer, acabou a vida útil dela, 100% a decisão era do operador. Claro, eles são treinados nos procedimentos, mas a gente não tinha como rastrear exatamente por que naquele momento ele tomou aquela decisão. A gente não tinha rastreabilidade, previsibilidade das manutenções. Quantos rodeiros chegaram hoje para a gente passar pelo processo de recuperação? A gente não tinha essa informação. Quantos rodeiros eu produzi hoje? Também a gente não tinha. E a gente não tinha dados estruturados para pensar no futuro.
qual que vai ser a estratégia da casa de rodas daqui a 10 anos? Eu preciso investir, eu preciso expandir, preciso, né, melhorar, modernizar a minha casa de rodas? A gente não conseguia fazer esses estudos baseados em dados estruturados. Então, diante disso, qual que foi a estratégia do nosso projeto? Conforme eu falei, assim, a gente tinha claro que era um projeto de transformação digital. A gente começou pela revisão do processo. Então, assim, o processo precisou ser totalmente otimizado e transformado para que eu saísse da subjetividade da decisão humana e passasse para a objetividade. Lembrando que aqui tem uma camada de gestão do conhecimento, né? Então, até então, todo o conhecimento da produção da casa de rodas estava com os operadores. Agora eu passo para o sistema. A gente tinha clareza que o primeiro passo seria a digitalização do processo, e digitalizar não é só tirar do papel e passar para o digital. A gente precisava ter todas as tomadas de decisão, todas as regras de negócio dentro do sistema e passando a ser tomado pelo sistema e não mais pelo operador. A gente optou por todo o sistema 100% foi desenvolvido por nós, do início ao fim, mas a gente usou uma plataforma que nos permitiu flexibilidade e adaptabilidade. O projeto foi desenvolvido no modelo ágil, então a gente foi colocando em produção, recebendo feedback e melhorando o sistema. E hoje, se a gente quiser plugar um novo módulo, integrar com outro sistema, totalmente possível. A gente teve uma camada importante de gestão de mudança, então a gente teve ações de alinhamento, engajamento e treinamento daquela equipe operacional, que a gente está falando de mudança de mindset. A gente tem pessoas que, há 30 anos atrás, implantaram a ficha de papel, né, e que precisaram se adaptar e receber novas capacidades para conseguir usar o sistema. E, por fim, hoje a gente tem a geração de dados e a gestão por indicadores. Então, hoje, toda a tomada de decisão realizada na casa de rodas, seja de curto, médio ou longo prazo, é baseado nos nossos indicadores. Esse aqui, de baixo. E para resolver a dor da nossa oficina, então a gente desenvolveu o sistema Casa de Rodas, que é uma aplicação multiplataforma dividida em duas versões. A primeira é uma versão web, focada com funcionalidades administrativas e de gestão, e a segunda é uma versão mobile, focada na funcionalidade operacional. Então, dentro das nossas oficinas, hoje os operadores têm diversos tablets, onde eles podem fazer todo o apontamento e controle do processo. E essa versão mobile, ela também conta com uma funcionalidade offline. Então, mesmo que a gente venha ter algum tipo de instabilidade de rede dentro da oficina, a nossa manutenção não é impactada. Então, só para recapitular, como que era o nosso processo de manutenção antigamente? Os operadores eles tinham que fazer todas as medições, avaliações técnicas, físicas no rodeiro, e no final eles vinham fazendo um preenchimento dessa fichinha de papel, datando, colocando a sua assinatura para indicar a sua responsabilidade e fazendo todo o apontamento e controle do processo. Quando ele finalizava, ele fixava essa ficha de papel junto no rodeiro, e essa fichinha ficava com ele o tempo todo que o ativo estivesse dentro da oficina, o que trazia um problema muito grande para o nosso time administrativo, visto que eles não conseguiam ter uma visão clara de acompanhamento do processo em tempo real. Eles ficavam no escuro enquanto o rodeiro estivesse dentro da oficina. E, no final dessa manutenção, a ficha de papel ficava armazenada dentro de um estoque por aproximadamente 5 anos. Então, o que isso representava para a gente? A gente tinha mais de 125 mil fichas de papel, com dados extremamente valiosos, tanto para a manutenção quanto para a operação ferroviária, e sempre que eu quisesse ter algum tipo de indicador sobre esses dados, eu precisava que um operador pegasse manualmente cada uma dessas fichinhas, interpretasse esse dado e depois digitasse numa planilha. Para aí sim eu ter uma base de dados que não ia ser muito confiável, porque a chance de eu ter algum erro de interpretação ou de digitação era muito grande. E com a aplicação, a gente transforma completamente esse cenário, porque antes, aquelas 65 tomadas de decisão que eram feitas de forma manual, baseado no conhecimento do meu operador, agora elas foram completamente sistematizadas para dentro da aplicação. Dessa forma, o nosso sistema está blindando o nosso processo contra qualquer tipo de tomada de decisão errônea que o operador possa vir a tomar. E a aplicação também se preocupa muito com o que o usuário está imputando dentro do sistema. Então, sempre que ele faz uma medição e informa esse dado dentro da aplicação, a aplicação valida essa medição, comparando com os critérios máximos e mínimos, né, de tolerância que o time de engenharia estabelece, e sempre que identifica que está fora dos padrões, ela dá um feedback para o usuário, e caso ele salve essa etapa, a aplicação identifica que aquele rodeiro está reprovado.
Então, a gente precisa dar alguma manutenção para poder corrigir essa medição, e, a partir disso, a aplicação decide qual etapa de manutenção o rodeiro precisa passar para poder concluir o seu processo de recuperação. Dessa forma, a aplicação ela garante uma aderência completa aos nossos procedimentos operacionais. E, de acordo com os nossos procedimentos, não adianta só também o que eu estou preenchendo. Eu preciso ver quem está fazendo esse serviço, porque, para eu poder fazer uma manutenção, eu preciso passar por processos de treinamento técnico. Então, sempre que um usuário que não é tecnicamente capacitado para prestar esse serviço tenta fazer esse preenchimento, a aplicação impede esse andamento. E como a nossa aplicação está o tempo todo falando de validação de dados, então a gente tem variáveis que têm limites máximos e mínimos, a aplicação ela tem que estar pronta para quando a gente tiver uma revisão do nosso processo. Então, no dia que o time de engenharia fizer uma revisão que vai estabelecer novos limites, a área de negócio tem que ter autonomia para poder personalizar a sua aplicação e não depender do time de tecnologia. Então, através da tela de parametrização, a área de negócio tem esse poder e sempre que eles fazem algum tipo de ajuste, a gente mantém sempre um histórico claro de tudo que foi modificado, quando foi alterado e quem que executou essa alteração. Então, a área de negócio tem completa autonomia para fazer o ajuste de todas as variáveis de controle do processo. A aplicação também toma muita conta da qualidade do nosso serviço, porque tem muitas etapas que dependem de instrumentos que passam por processos de calibração extremamente rigorosos, e sempre que eu vou utilizar esses equipamentos, eu preciso emitir laudos técnicos de verificação. Então, sempre que um operador emite um desses laudos, eles, em tempo real, já refletem para o time administrativo, onde eles podem fazer todas as verificações necessárias, facilitando processos de auditoria. E falando também sobre auditoria, antigamente, sempre que eu precisasse verificar algum tipo de manutenção do meu rodeiro, eu precisava pegar o meu número de serial, ir até meu estoque, procurar todas as 13 formulários que são referentes àquele ativo. E esse processo de levantamento de dados era um processo muito demorado, que podia demorar horas. E hoje, com a aplicação, a gente consegue fazer isso em poucos cliques, onde basta pesquisar o número de serial do rodeiro e a gente vai ter uma visão completa de todas as manutenções que foram feitas, se aquele rodeiro ainda está dentro da oficina, podendo consultar também exatamente tudo que foi preenchido em cada uma das etapas, qual operador executou aquele serviço, todos os dados que ele lançou no sistema, trazendo muita transparência e praticidade para o nosso processo de auditoria. Então, dessa forma, a gente vê que a nossa aplicação foi o pilar central na transformação digital da nossa oficina, onde a gente conseguiu trazer inteligência operacional para dentro da manutenção e habilitar a tomada de decisão baseada em dados. E, dessa forma, a aplicação ela muda completamente aquele cenário em que eu precisava ter uma planilha com dados que não iam ser muito confiáveis, porque agora todos os dados da nossa manutenção estão armazenados em banco de dados, muito bem estruturados e com rastreabilidade de todas as informações, o que habilita a gente a construir indicadores. E um grande exemplo desses são indicadores de engenharia, onde permite a gente fazer o estudo de todos os subcomponentes. Um exemplo que a gente trouxe aqui são os indicadores referentes à roda, onde a gente pode identificar qual é a sua vida útil, a sua taxa de reprovação, correlacionar essa informação com o nosso fabricante, o que vai suportar a gente na tomada de decisão, por exemplo, de investimento, quando a gente for fazer uma compra de mais materiais. Um outro exemplo também é o índice de retrabalho das etapas, porque muitas etapas dependem de maquinários industriais de grande porte, que passam por processos de manutenção preventiva regularmente, mas a partir do momento que eu monitoro a qualidade desse serviço, ou seja, sempre que eu preciso refazer alguma dessas etapas, eu posso antecipar uma dessas manutenções. Então, eu mitigo a chance de ter alguma parada na minha oficina por conta de um dano nesses equipamentos. O Arthur mostrou aqui uns indicadores de engenharia. São mais de 60 indicadores no total. A gente tem indicadores de gestão que vão trazer, por exemplo, tempos de produção, que vão nortear as minhas decisões de produtividade. Né? E a gente acompanha agora etapa por etapa no fluxo de produção. Hoje eu tenho alguma etapa que é um gargalo na oficina, vai aparecer hoje, amanhã, né? A gente consegue acompanhar isso diariamente, de hora em hora, de 2 em 2 horas, baseando as nossas tomadas de decisão, no curto, no médio e no longo prazo. E, assim, nós somos da transformação digital, né? Então, a gente trouxe... Vamos. Tá. Isso. A gente trouxe aqui um vídeo também, que nada melhor que escutar a Casa de Rodas, né? O time da Casa de Rodas, o pessoal que hoje usa, que realmente teve o seu processo transformado. Então, nesse vídeo, eles trazem o depoimento deles. Quando a gente pensa no ano de 2025, um mundo totalmente digitalizado, quando você olha para os negócios,
os negócios tendem a caminhar com a mesma velocidade. Por quê? A necessidade de tomada de decisões rápidas, objetivas e oportunas para mudar quando necessário tem esse forte apelo à digitalização. O processo nosso mudou muito. Antes, o processo aqui na Casa de Rodas era todo feito em fichas de papel. Então, vinha o colaborador, fazia as anotações e essas fichinhas elas eram guardadas. No início, quando a gente pensou na estrutura do projeto, a gente pensou o seguinte: que dor que eu quero resolver? O que mais aperta na nossa vida? Produtividade e rastreabilidade da informação. Esses dois pilares, eles nos trouxeram bastantes insights para começar a desenvolver esse novo projeto. O Mendix é flexível, então a partir do momento que a Casa de Rodas começou a usar, o time operacional começou a usar, a gente recebeu uma série de feedbacks. E essas melhorias foram sendo feitas e a gente conseguiu ir agregando e flexibilizando a aplicação para que ela atendesse essas demandas da área de negócio. O que mais me chamou a atenção foi a agilidade e a rapidez com que os dados técnicos chegam na nossa mão. Para uma tomada de decisão, a gente precisa dos dados rápidos. Quanto mais tempo eu tenho para fazer esse processo de gestão dos dados, eu estou agilizando a minha tomada de decisão. Antigamente eu tinha que pegar esses dados, digitalizar, então eu demorava muito tempo simplesmente colhendo os dados, perdendo tempo porque eu deveria estar fazendo a tomada de ação, né? Acho que a primeira coisa é que ninguém quer voltar para o papel, né? A gente não tinha dados digitalizados, estruturados, dados extremamente manuais, então a gente acredita que toda essa jornada inicial ela foi um estruturante para a gente chegar no grande objetivo de ter todas as decisões baseadas em dados. Quando a gente começou com o projeto, a gente desenhou de uma forma e à medida que o projeto foi acontecendo, que a gente foi testando, fazendo novas rotas na área, a gente viu grandes oportunidades de mexer, de implementar, de melhorar. E o low-code facilitou isso, porque se fosse uma situação engessada, a gente não conseguiria alterar e corrigir rota. Então a realidade da empresa, para ela se transformar na necessidade do cliente, eu tenho que ser rápido, ágil e flexível a ponto de mudar o rumo caso seja necessário. Sem a digitalização, eu acabo tomando decisões lentas e não necessariamente estruturadas em dados, que é hoje que nos rege no dia a dia das nossas atividades. Obrigado, Mariana. Arthur.